Números capítulo 17. Creio que já está na tela aí para você que está em casa. Não somente o texto, mas o tema da mensagem desta manhã. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nesta manhã, amado. Quero ser profeta para a sua vida neste tempo de sequidão, nesse tempo de morte. Um espírito de morte ronda o mundo. Eu quero ser profeta para você nesta manhã. Antes de você ler o texto bíblico, olha aqui para mim, por favor. Fite seus olhos aqui em mim, por favor. Eu quero dizer para você: você vai florescer. Você vai florescer. Amém, amados? Glória a Deus. Esse é o tema da mensagem desta manhã. Vamos lá ao texto. Números 17, versículos de 1 a 10. Assim nos diz: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa do pai, de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas dos seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa dos seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação para o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhes deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles os viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos de Israel rebeldes. Assim farás acabar as murmurações contra mim, para que não morram. Eu vou repetir somente o versículo 10, porque tem um detalhe aqui muito interessante. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Vamos orar? Senhor, é a tua palavra, não é um livro qualquer, é a tua palavra. Ela contém letras, ela contém, Deus, ó Pai querido, além das letras, a verdade absoluta do Senhor. Diante da tua palavra nos encontramos nessa manhã, e queremos ouvir a tua voz por ela. Por favor, nos fale de maneira precisa, concisa, clara, a ponto, Deus, de tomarmos a tua palavra para o nosso coração e sairmos daqui nessa manhã diferentes como entramos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém e amém. É incrível, amados, como a Bíblia, ela nos compara a árvores. Existem textos claros que nos mostram isso. Fico apenas com um. Salmo 1 diz que nós somos
ou deveremos ser como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, árvores que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto faz prospera. Interessante isso. Isso quer dizer que Deus anseia, deseja que a nossa vida de fato floresça, e mais do que isso, que a nossa vida venha a dar frutos. Esse é o desejo divino para a minha vida, para a sua vida. Que a gente alcance um processo de germinação espiritual, de florescer e de dar frutos para a glória dele. Por isso esse texto que li nesta manhã, ele é tão rico em nos apontar essa verdade, essa realidade espiritual, de que de fato a nossa vida deve florescer. Quando olhamos aqui para o livro de Números, aqui nesse capítulo ou nesse contexto, o povo de Israel estava a caminho da terra de Canaã, no deserto. E esse momento aqui da história é um momento muito complicado. O nível de rebelião, de murmuração, tinha alcançado altos níveis, a ponto de incomodar Deus. A murmuração, a reclamação, de fato alcançaram níveis altíssimos, provocando a ira de Deus. Mais do que isso, trazendo juízo de Deus naquele momento para a parte da nação de Israel. Entendo eu, irmão, que quando o nível de rebelião, de murmuração alcança altíssimos padrões, Deus intervém com juízo. Porque nós enchemos o cálice da nossa vida com graça ou com pecado. O cálice que nós enchemos. E quando nós enchemos o cálice da nossa vida com pecado, é claro que Deus tem que trazer a sua justiça ou fazer juízo. E quando enchemos o cálice da graça, com uma vida na presença dele, com devoção, com amor, com perdão, é claro que Deus vai derramar ainda mais a sua graça. Só que nesse momento Deus não está derramando o cálice da graça, Deus está derramando o cálice do juízo. Então veja bem, existem aqui algumas verdades contidas nesse texto que eu quero compartilhar com você nesta manhã. Para você que deseja que a sua vida floresça, eu quero que você acompanhe-me, por favor, à luz da revelação da palavra sobre essas verdades, para você que deseja de fato que a sua vida floresça. A primeira verdade: só floresce na presença do Senhor, não na presença dos homens. Essa é a primeira verdade que esse texto está nos mostrando. Só floresce na presença de Deus, não na presença dos homens. Na presença dos homens nós frutificamos. Aliás, Deus quer que na presença dos homens a gente frutifique. E nós temos que frutificar na presença dos homens. Mas florescer é na presença de Deus. Meus amados, as 12 varas ou bordões, elas são colocadas na presença do Senhor. Cada bordão, cada vara representando as 12 tribos de Israel. Isso é fácil de entender. Isso está no versículo, logo no versículo 1, versículo 2. E o 3 também. Interessante que Deus já está logo dando a dica de que a vara de Arão era diferente. Consequentemente, Arão era diferente. Deus está logo dizendo que a vara de Arão, assim como Arão, eram consagrados. Arão era consagrado. E o texto vai nos informar que Deus dá uma ordem. No versículo 4 está contida essa ordem. Porás na tenda da congregação perante o testemunho
onde eu encontrarei. Olha aí, esse versículo 4. Esse versículo 4 é a chave para a gente entender essa verdade. Você, Moisés, vai colocar as 12 varas na tenda da congregação, ou seja, dentro do tabernáculo, e eu visitarei. Mas detalhe, é que Deus já tinha dito que era para escrever o nome de Arão sobre a casa de Levi, ou seja, Arão já era consagrado. O que adianta, meus irmãos, estar na casa de Deus e não estar com uma vida consagrada diante dele? Não adianta nada. O que adianta estarmos na casa do Senhor e até fazer a obra dele se a nossa vida não estiver consagrada? Mas o que é uma vida consagrada? A palavra consagrado é exatamente isso: estar com o sagrado. E quem é o sagrado? Quem é o santo? É Deus. Olha que verdade esses versículos estão nos dizendo nesta manhã. Se você quer que a sua vida floresça, se você quer que a sua vida frutifique, você precisa estar com o sagrado. E você não vai se consagrar perante os homens. Você só vai se consagrar perante Deus. Isso vai requerer de você uma vida de devoção. Isso vai requerer de você momentos para se recolher até a presença dEle. Isso vai requerer de você disciplina. Aliás, eu gostaria de lembrá-los uma coisa que eu já repeti algumas vezes. Sempre digo que comercial de Coca-Cola sempre repete e ninguém reclama, por que eu não posso repetir algumas coisas, né? Vida devocional começa com disciplina. Vou repetir. Vida devocional começa com disciplina. E disciplina é aquilo que você não quer fazer, mas sabe que precisa fazer. Às vezes você não quer fazer, mas você precisa fazer. Tem dia que você não quer trabalhar, mas o relógio já bateu, já deu a hora. Você sabe que tem que bater um ponto. E você sabe que se você não bater o ponto, você perde o dia. E se você fizer isso 2, 3, 4 vezes, você não vai bater mais o ponto do trabalho. Você vai ser demitido. Então, você acorda pela manhã, não quer trabalhar, mas a disciplina te empurra para o trabalho. A vida devocional também tem que ter disciplina. É claro, meu irmão, que quando você tiver a disciplina de estar com o sagrado, com o Senhor, é claro, é evidente que essa disciplina é transformada em prazer. É claro que quando você, por meio da disciplina, você se coloca diante de Deus, o próprio Deus se encarrega de visitar você com a sua graça e o prazer vai inundar o seu coração. Você não vai florescer diante das intenções humanas, das ações dos homens. Você só vai florescer no anonimato com Deus. Vou repetir. Você não vai florescer diante das intenções humanas. Você só vai florescer no anonimato com Deus. Porque essas varas, elas foram colocadas dentro da tenda da congregação. Ou seja, somente Deus viu. Quer florescer? Quer florescer? A primeira verdade é essa. A primeira verdade para você é: esteja com o sagrado. Esteja com Deus. Esteja na presença do Senhor. Amém? Segunda verdade. Quer florescer? A segunda verdade é essa. Para quem quer florescer. Deus tem pressa que você floresça, porque Ele tem pressa que você frutifique.
Se você olhar o texto, você vai perceber que há um processo aqui sobrenatural. Essas varas eram varas de amêndoas. Pelo menos a de Arão era de amêndoas. Uma amêndoa, ela leva em média 2 a 3 anos para começar a florescer e dar fruto, ou frutos. 2 a 3 anos. Se você ler o texto, você vai perceber que em uma noite, o que vai acontecer? A vara vai dar gomos, vai florescer e vai dar frutos em uma noite. Então Deus rompe o processo natural da sua própria criação. E uma noite a vara de Arão, ela deu gomos, ela deu flores e ela deu frutos. Um processo rápido. É claro que esse processo estava indicando para aquele momento que Deus queria revelar quem ele escolheu e quem era Arão. Mas eu quero entender com você que esse processo rápido de Deus, de uma noite, também indica que Deus quer que a nossa vida floresça e frutifique rápido. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo rápidas demais. As transformações do mundo, elas são rápidas demais. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? As urgências, elas estão cada vez mais presentes. Há de se ter pessoas no reino de Deus que floresça, que amadureça rápido. Sem esse, irmão, da pessoa se converter, estar na igreja 10, 20, 30 anos e parece um bebê espiritual, cheio de milindre. É como que a moçada diz aí, Nutella, né? Não tem maturidade, não tem a mente de Cristo, não sabe contornar as pressões da vida com sabedoria, com sensatez. E quando eu falo sabedoria, estou falando da do alto e da terra, as duas. Porque a sabedoria da terra você adquire com as experiências da vida, e a do alto você tem que pedir. Vou repetir. A sabedoria da terra você adquire com as experiências da vida, e a do alto você tem que pedir. Senhor, como diz a tua palavra em Tiago, e quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, que a todos dá liberalmente. Então, por favor, me dê a sua sabedoria do alto. É de gente assim que Deus está precisando. É rápido, irmão. Aí, amadureça rápido, tá? Porque quanto mais você se tornar uma pessoa madura, mais rápido a sua vida vai frutificar. Mais rápido Deus vai usar você. E mais rápido as pessoas serão abençoadas através da sua vida. Por que Deus tem pressa que você floresça? Porque Ele tem pressa que você frutifique. E não tem como alterar o processo. Eu quero chamar a sua atenção para um fato. Deus acelerou o processo, mas Deus não alterou o processo. Porque Deus não é Deus que altera o processo. Ele pode acelerar o processo, mas Ele não altera o processo. Pastor, o que é acelerar o processo? Está escrito. Em uma noite, criou gomos, criou flores e criou frutos. O que é isso? Acelerar o processo. Mas Deus não altera o processo. Ou seja, Deus não vai fazer com que você frutifique sem que antes você dê gomos e flores. Não pulamos etapas na vida natural e espiritual também. Não adianta.
Deus não vai agarrar você que precisa viver uma vida de gomos. O que é uma vida de gomos? É quando a flor está querendo romper. Isso é dolorido. É por dentro, não é por fora. Precisa, é necessário. Sabe, quando uma árvore está dando gomos para dar flores, essa árvore está sendo alimentada pela seiva. Ela só dá gomos porque a seiva alimenta o processo. Quando você está dando gomos, ou seja, quando você está começando a brotar, é sinal de que o Espírito Santo, a seiva de Deus, está agindo dentro de você. Isso pode ser dolorido, mas se você não tiver o Espírito, você não vai dar gomos. Aí vem o processo das flores. O processo das flores é maravilhoso. O gomo ninguém vê. Você não sente, você às vezes nem percebe. Dar frutos, que é o processo final, precisa que todo o processo aconteça. Deus não vai alterar isso, irmão. Deus não vai fazer você pular etapas na vida. Isso no sentido natural como espiritual. Você não vai começar a trabalhar se você não estudar primeiro. Você não vai ter sucesso na sua carreira se você não se esforçar primeiro. Você não vai começar a colher os resultados do seu trabalho, do seu empenho, do seu estudo, da sua dedicação, das horas que você abre mão para você se dedicar àquilo que você quer fazer. Você não vai colher os resultados sem que você não passe primeiro pelos processos. O processo é importantíssimo, é vital, e Deus não vai alterar o processo. Isso também quer dizer que na nossa vida espiritual não pode ser diferente. Deus não vai querer que você frutifique ou não vai fazer com que você frutifique sem que você encare os processos, desertos, provas, tribulações. Em uma noite, Deus acelerou o processo, mas não alterou o processo. Que Deus possa acelerar o processo dele na tua vida. Que Deus possa acelerar o processo dele na tua vida, a ponto de você daqui a pouco, bem rápido, você esteja, além de florescendo, frutificando para a glória dele, amém? Terceira verdade. Quer florescer? Essa é a terceira verdade. Quem floresce permanece constante até ser tomado por Deus. Essa vara de Arão é um tipo da ressurreição de Cristo. Por que ela é um tipo da ressurreição de Cristo? Porque é uma vara seca, que é enterrada na tenda da congregação, e na manhã seguinte ela ganha vida. Ela é o tipo da ressurreição de Cristo, que foi morto, e ao terceiro dia floresceu, para que a igreja pudesse dar frutos. Era para você dar um amém mesmo, porque o Senhor Jesus, nosso Senhor, Ele morreu, o galho seco foi enterrado, mas Ele floresceu numa manhã de domingo, para que a igreja dele pudesse frutificar até a volta dele, aleluias! Então é assim, irmão. A nossa vida tem 3 processos. E não fique assustado com o que eu vou te falar, porque é verdade, a Bíblia diz isso. E eu estou aqui no texto. O texto diz que quando Moisés chega à tenda da congregação, a vara de Arão floresceu. Deus disse a Moisés:
traga de volta a vara de Arão para a tenda. Porque ela vai servir de testemunho. Olha aqui, isso aqui é poderoso, irmão. Ela vai servir de testemunho. Olha o processo da vara de Arão. O primeiro processo da vara de Arão é florescer e dar frutos na presença de Deus. O segundo processo da vara de Arão é servir de testemunho para aplacar ou acabar com a murmuração. E o terceiro processo da vara de Arão é ser colocado dentro da arca da aliança. É o processo na vida de quem está em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Quando você recebeu Cristo na sua vida, você entrou nesse processo de vida. A vida de Cristo entrou em você. Você passou a ter a seiva de Deus, o Espírito Santo. Você passou a ter a vida do Todo-Poderoso dentro de você. E hoje você serve como testemunho de que Jesus está na sua vida. Você é uma testemunha viva de que Jesus vive em você. Você vive o testemunho até um dia que Deus vai tomar você para Ele, e você não vai estar dentro de uma arca, não, você vai estar na presença dEle no céu, aleluia, porque Ele vai tomar você para Ele, irmão. Agora presta atenção no que eu vou te falar aqui. Quem floresce em Cristo precisa ser constante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Começou a ter uma murmuração na igreja de Corinto, onde os epicureus e os etíocos diziam que essa pregação de Paulo de que a vida após a morte não existia. Essa história de que ressurreição é coisa da boca de Paulo. Isso começou a se espalhar dentro da igreja de Corinto. E sabe qual a intenção desse vento maligno de doutrina? Sabe o que significa isso? Ah, tudo bem, então se não tem vida após a morte, eu faço o que eu quero. Não tem vida após a morte? Eu faço o que eu quero, posso levar a vida do jeito que eu quiser. Aí Paulo vai escrever o capítulo 15 todo, ele vai falar de salvação, santificação e glorificação. E ele termina falando sobre glorificação. E ele fecha o assunto do capítulo 15 dizendo o seguinte: portanto, meus amados irmãos, tem uma conjunção conclusiva no versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes no Senhor e na obra dele, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que Paulo está dizendo? Meus amados irmãos, o tempo hoje é de ser constante, até o dia de passarmos para o nosso momento de descanso com o Senhor e glorificação do corpo. Ei, irmão, se Deus te chamar, você vai para o descanso. Quem morre em Cristo hoje vai para o descanso. E todos nós, os vivos e os que já estão descansando no Senhor, todos nós estamos esperando a glorificação do corpo, quando Jesus arrebatar a igreja. Agora olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa. O tempo hoje não é de descanso para você não. Você está aqui, você está respirando, graças a Deus. Ainda que você esteja esperando a glorificação, você está aqui, você está respirando. Então, irmão, o dia é de trabalho. Os dias são difíceis. Não são dias para a gente rir. É dia para a gente rasgar o coração. Nós não estamos vivendo dias para rir. É dias para rasgar o coração. Por quê? Porque a obra do Senhor está viva. A obra do Senhor está viva.
Enquanto você estiver aqui envolvido com a obra, não tem descanso. Eu vou repetir. Enquanto você estiver aqui envolvido com a obra, não tem descanso. Se você não se envolver com a obra, você tem descanso. Você vai curtir a sua casa, vai curtir seu carro, vai curtir a sua internet, vai curtir o hambúrguer no shopping. Estou dizendo que você não tem que curtir isso? Tem que curtir, deve curtir. Seu corpo precisa. E a sua alma também. Mas, por favor, não se esqueça de que você é consagrado. E consagrado não tem descanso. Ou você quer descansar? Quer descansar? Então pede Deus para te levar. Quer descansar, irmão? Pede Deus para te levar. Aí você vai ter descanso. Aí você vai entrar no mesmo nível de quem ficar. Que nível? Esperar o arrebatamento para a glorificação. Eu, particularmente, prefiro esperar a glorificação no arrebatamento. Tem muita coisa para fazer. Essa é a verdade, irmão. Temos que permanecer constantes até Deus nos tomar. Porque a vara de Arão foi tomada por Deus naquele dia como testemunho. E depois, ela foi tomada definitivamente e colocada dentro da Arca da Aliança. Hoje, a igreja está sendo tomada como testemunho. E eu quero fechar esse ponto, para a gente partir para a conclusão. Quando a igreja dá testemunho, a murmuração cessa. Quando a igreja vive testemunho, a murmuração cessa, a reclamação cessa, a discórdia cessa, a fofoca cessa. Porque é isso que Deus está fazendo. Coloca a vara de Arão para todo mundo ver aqui, ó. Que sirva como testemunho. Você é testemunho de Cristo. Quer o texto? Para comprovar de que você é testemunho de Cristo? Atos. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você é testemunha. Que a nossa vida floresça. Que a nossa vida floresça. E que a nossa vida florida seja um testemunho de que estamos consagrados para o Senhor e para a obra dele. Aleluias! Quero terminar me reportando a Jeremias capítulo 1, versículo 11. Vou ler o texto. Jeremias capítulo 1, versículo 11. Diz assim: E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo um ramo de amendoeira. Respondi. O Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Vou repetir apenas o início do versículo 11 do capítulo 1 de Jeremias. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo da amendoeira. Então o que Jeremias está vendo não é a amendoeira, é o ramo da amendoeira. Sabe o que Jeremias está vendo? O seu ministério. O seu ministério. Ei, olha para o seu ramo, para o seu ministério. Ou você acha que ministério é coisa somente de pastor e diácono? Não, na igreja só tem
pastor e diácono que são consagrados por imposição de mãos, e só eles têm ministério. Ei, isso é mentira, isso é balela. Se alguém te disse isso, é mentira. Se o diabo colocou isso no seu coração, isso é mentira. Você é um ramo que está ligado na videira. Somos todos ramos ligados à videira, que é Cristo. A palavra amendoeira quer dizer vigilante. Sabe o que Deus está falando aqui a Jeremias? Ou melhor, estava mostrando e depois dizendo: eu estou vigiando, eu estou vendo o seu ministério, eu te conheço, eu vejo o seu ministério desde o ventre da sua mãe. Deus enxergou o seu ministério ainda no ventre da sua mãe, meu irmão. Deus me viu pastor no ventre da irmã Maria Helena Liberador. Lá no ventre da irmã Maria Helena Liberador, Deus viu um ramo, e Ele vigiou, Ele viu. Ele viu você também. Só que a visão nossa é limitada, de Deus é eterna. Deus vê o ramo, mas Deus vê o ramo ligado na videira ou na amendoeira. Deus vê o ramo brotando, Deus vê o ramo frutificando, Deus vê o ramo florescendo, frutificando, Deus vê o ramo dando muito fruto. Deus vela pelo seu chamado. Qual é o seu chamado? Deus está velando por ele. A amendoeira é a primeira árvore a florescer. A primeira. Na primavera é a primeira árvore a florescer. Ou seja, isso quer dizer que Deus, Ele faz a nossa vida florescer, sempre primeiro. Por que primeiro? Porque a igreja, ela está sempre à frente do tempo. A igreja vai estar sempre à frente do tempo. A igreja e a família constituem duas instituições vanguardas, estão sempre à frente do tempo. Deus está vigiando o tempo todo a família e a igreja. Eu sempre gosto de dizer que a família e a igreja são as joias mais preciosas que existem na terra. Essas joias estão aqui nesta manhã. A sua família e a igreja são as joias mais preciosas que existem na terra. Elas são vanguardas, estão à frente de tudo. Quando a amendoeira florescia, indicava que estava mudando a estação. Quando começava a amendoeira a dar flores, indicava que estava terminando o outono e começando a primavera. Nosso caso aqui não é isso, né? Estamos terminando o verão, graças a Deus. Não, Deus é bom pelo verão também. Dá para curtir praia, né? E começando o outono. Mas lá, quando terminava o outono, vinha a primavera, a amendoeira estava indicando: vem aí a primavera. Deus quer fazer com que a sua vida mude de estação. Eu profetizo nesta manhã uma amendoeira, um florescer, uma primavera sobre a sua vida, irmão. Vem aí uma nova estação sobre a sua vida. Quando Jeremias viu a vara de amendoeira, preste atenção nisso aqui. Me dê só mais alguns minutos, por favor. Somente alguns minutos. Quando Jeremias viu a vara de amendoeira, ele conhecia a história. Jeremias era filho de sacerdote.
ele olha para a vara de amendoeira e evidentemente, claramente, ele faz um link dos gomos da amendoeira com a flor da amendoeira, com o candelabro. Porque na ponta dos candelabros, ou as pontas do candelabro, eram de amendoeiras. O desenho de amendoeiras. Então, o que Jeremias está vendo quando ele olha para esse ramo? Ele está vendo o candelabro. E nas pontas do candelabro, as 7 pontas que eram de amendoeiras, era por ali que passava o azeite, e era por ali que se renovava o azeite, e era por ali que se acendia a chama, e era por ali que se cortava com a espevitadeira o que estava atrapalhando o brilho do candelabro. Então o que Jeremias está vendo? Ele está vendo o brilho do seu ministério, e o brilho do seu ministério só era possível porque no ministério dele não iria faltar azeite. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer que o seu ministério não somente floresça, mas que ele seja cheio do Espírito Santo. Aleluias, glória a Deus. Seu ministério tem que brilhar, irmão. Seu ministério tem que estar cheio do azeite. A semente da amendoeira tinha uma resistência muito forte. Muito forte. Tinha, não tem, né? É uma semente muito resistente. E quando falamos de semente, lembramos de quê? Da palavra. Parábola do semeador. E na parábola do semeador, o que significa semente? A semente significa Não, de novo, comigo aqui. Semente, na Bíblia, representa a palavra. Na parábola do semeador, a semente que cai em boa terra, vamos para o final da parábola, e germina, ela representa a palavra. Então preste atenção. Quando a sua vida ou no seu coração tem a semente resistente da palavra, você consegue suportar as pressões, adversidades, problemas dessa vida. Você se torna uma pessoa resiliente. Você suporta as tentações. Por que Jesus suportou a tentação no deserto? Porque dentro dele tinha a semente da palavra. Por que tem tanta gente que desiste? Sabe por que tem tanta gente que desiste? Porque não tem a resistência da semente da palavra no seu coração. Deixa eu concluir, por favor. A amendoeira produz 2 tipos de flores. Uma flor branca e uma flor rosa. É típico. Algumas amendoeiras, elas dão flores brancas. E outras amendoeiras dão flores rosas. A flor branca, ela é doce. E a flor rosa é amarga. Sabe o que significa dizer isso? Significa dizer que na sua vida, no seu ministério, haverão momentos doces, mas também haverão momentos amargos. Mas o que é importante? O importante é você saber, dando flores brancas ou rosas, doces ou amargas, quando você florescer, você vai dar fruto. Deus trouxe você aqui nessa manhã para te fazer lembrar de que você faz parte do plano dele. E no plano dele está incluído você florescer e dar frutos.
Deus te trouxe aqui, você nessa manhã, irmão, para lembrar você disso. Você vai florescer. Você vai florescer. Fique em pé. Vamos orar. Se estivéssemos num momento normal, eu lhe convidaria a trazer o seu cajado perante a tenda da congregação. Ou seja, a apresentar a sua vida e o seu chamado. Porque o que era o cajado na vida de Moisés? Ou na mão de Moisés? O que era o cajado na mão de Arão? O cajado na mão de Moisés, o cajado na mão de Arão, era a vida de Moisés e o ministério de Moisés. Era a vida de Arão e o ministério de Arão. Por isso que o cajado de Arão floresceu. Eu gostaria que você apresentasse nesta manhã a sua vida e o seu ministério perante a tenda da congregação. E a tenda da congregação não é esse altar, não sou eu. Você acredita na Bíblia, amém? De novo, você acredita na Bíblia, amém? Então, como você acredita na Bíblia, você vai acreditar o que diz Hebreus. Hebreus diz duas coisas, aqui eu encerro. Hebreus diz, o autor aos Hebreus vai dizer, que tudo que tem aqui é figura e sombra do que tem lá. Tudo que existe aqui é figura e sombra do que tem lá. O que foi o tabernáculo? Figura e sombra do que já tem no céu. E o que tem no céu? Um lugar chamado Santo dos Santos. E, segundo o que diz o autor aos Hebreus, o véu foi rasgado, de alto a baixo. E por causa do véu rasgado, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. No Antigo Testamento, somente 3 classes de pessoas eram ungidas, separadas, consagradas. 3 classes. Quais classes? Reis, profetas e sacerdotes. Nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos no tempo da dispensação da graça. E no tempo da dispensação da graça, Deus não escolhe profetas, sacerdotes e reis. Deus escolheu você, irmão, a igreja. Então você pode entrar no Santo do Santo nessa manhã e apresentar seu cajado, apresentar a sua vida, apresentar o seu chamado perante Ele, porque perante Ele, perante o Senhor, o seu cajado, a sua vida, o seu ministério vai florescer. Ei, Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado para isso. Quer apresentar, ainda que você não precisa vir aqui ao altar, mas você tem não tem véu mais, ele foi rasgado. Você tem um altar celestial que você pode entrar pela fé, pelo novo e vivo caminho e apresentar a Deus agora. Feche os seus olhos. Os irmãos do Ministério de Louvor, por favor. Deus está pedindo o seu cajado nesta manhã. Deus está pedindo o seu cajado nesta manhã. Deus está pedindo a sua vida, irmão. Deus está pedindo o seu ministério. Para que Deus está pedindo a sua vida, o seu ministério? Aliás, por quê? Porque Ele te ama. E para quê? Para você florescer e dar fruto. Deus está pedindo o seu cajado nesta manhã. E olha, seu cajado não é de murmurador. Pegou isso aí?
Seu cajado não é de murmurador. O Espírito Santo falou isso agora comigo. Seu cajado não é de murmurador. Seu cajado é de gente santa, de gente consagrada. Seu cajado não é de murmurador. Cajado de murmurador não floresce. Cajado de murmurador não floresce. Que floresce é cajado de gente santa, é cajado de gente consagrada. Seu cajado não é de murmurador, é de gente santa. Então apresente ao Todo-Poderoso nesta manhã o seu cajado, a sua vida, o seu ministério. Ainda que você não possa vir para o altar, levante uma de suas mãos agora em nome de Jesus e consagre a sua vida e consagre o seu ministério. E nesta manhã eu profetizo: vem aí um tempo onde você vai florescer e frutificar para a glória de Deus. Aleluia. Senhor Todo-Poderoso, os teus servos estão apresentando os seus cajados agora. Não é na tenda da congregação, não é na tenda da congregação, Senhor, é perante o teu altar no Santo dos Santos. A tua palavra nos garante, Senhor, que nós podemos entrar e estamos entrando agora pelo sangue de Jesus Cristo e também pela nossa fé. Estamos apresentando a nossa vida e o nosso ministério ao Senhor. E eu quero te pedir agora humildemente, meu Deus, humildemente eu quero te pedir, Senhor, assim como o Senhor em uma noite fez a vara de Arão dar ramo, dar flor, dar fruto, assim que Jesus foi para o túmulo em uma noite, ele foi às partes mais baixas da terra e na manhã de domingo ele floresceu. Que o Senhor nesta manhã venha florescer a vida dos meus irmãos, meu Pai. Faça florescer a vida dos meus irmãos, Senhor. Faça florescer, Senhor. Faça florescer, Senhor. Faça florescer. Frutifique, Deus, frutifique. Frutifique. Floresça essa igreja, Senhor. Floresça essa igreja, Senhor. Floresça essa igreja, Senhor. Floresça. Num tempo de morte, Senhor. Num tempo de morte. Num tempo de espírito de morte, Senhor. Nós invocamos o Espírito de vida sobre nós nessa manhã. Nós invocamos o Espírito de vida nessa manhã sobre nós. Espírito que nos faça florescer. Espírito que nos faça florescer. Espírito que nos faça florescer. Espírito que nos faça frutificar. Que nos faça frutificar. Aleluias. Nós invocamos o Espírito de vida sobre nós. No nome de Jesus, Senhor. Em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou? E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Santo,
sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela mão do Senhor, mão que está sobre nós nesta manhã. Nos leve em paz para as nossas casas, nos leve em paz para os nossos lares. E já te agradecemos pelo pão que estará sobre a nossa mesa, que estará sobre a nossa casa daqui a pouco no almoço. E acima de tudo, nós te agradecemos pelo pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, que saciou a nossa alma. Nos leve em paz, guardados, amparados pelo Senhor. E que o teu amor, a graça de Jesus Cristo e a unção e a presença do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Saia devagar, saia com calma. Não fique no pátio, não fique lá fora. Nós não podemos fazer isso. Vá para sua casa, na graça do Senhor. Evite conversar. Infelizmente, essa é a realidade. Deus abençoe. Para quem vai estar em casa e vai estar logo mais à noite, que Deus te abençoe também.